Vamos então começar. Bom dia. Muito obrigado a todos. Bem-vindos então ao webinar do IX25 e hoje vamos ter em agenda basicamente 6 pontos. Vou-vos apresentar uma visão geral do IX25 e depois vou descrever cada uma das ferramentas que abarcam toda a cadeia de valor da IMOS no nosso segmento, desde o desenho, o ponto de venda, à fabricação e à conectividade com soluções externas ao IMOS. Mas, começando então, aquilo que é a visão geral do IMOS e que é a visão geral das novas tecnologias, de todas as soluções de IT. Hoje, os softwares estão a migrar para a cloud. Ou seja, vamos ter os nossos serviços em nuvem e aí mas não segue esta visão geral do mercado. Os serviços deixam de estar armazenados, ou tendencialmente vão deixar de estar armazenados nos vossos servidores, passam a estar armazenados na nuvem e a IMOS escolheu a Microsoft Azure como serviço cloud para armazenar dados. Deixou de estar, a IMOS já fornecia este tipo de serviço, baseado na Alemanha, passou a estar então no serviço da Microsoft, estão alojados ao longo do mundo, digamos assim, em múltiplos servidores. Os serviços de cloud permitem ter uma garantia de segurança. Os vossos dados estarão seguros, quer ao nível do acesso, quer ao nível dos backups. Há uma garantia de disponibilidade de serviço a 100%, praticamente. A velocidade dos servidores é completamente diferente da capacidade dos vossos servidores locais. Os servidores estão próximos e a latência será muito menor. Portanto, vocês terão velocidades completamente diferentes daquelas a que estão habituados. Há um alojamento de dados em múltiplos data centers que permite também uma questão de conformidade legal. Todos ouvimos falar de conflitos regionais ao nível da legislação e de dados. Isso é algo que preocupa as software houses e a IMOS resolveu esse assunto. Esta solução melhora a performance individual, reduz uma dependência de investimento e de equipamentos, de capacidade de equipamentos. Hoje os equipamentos através de browser serão de muito menor custo e obviamente vocês não terão investimento em servidores e investimento em manutenção de servidores. Depois, e de segurança também, há uma eficiência na integração com estes tipos de servidores de cloud e há uma reposição automática de backups se algo de grave acontecer. É tendência também, se nós estamos na cloud, ter softwares as a service, ou seja, vocês deixarão ou têm a possibilidade de deixar de ter a necessidade de um investimento inicial na aquisição de licenças perpétuas, passam a poder ter um contrato de subscrição, onde vão poder entrar e sair mais facilmente em função das vossas necessidades, portanto há um custo menor de investimento inicial, os custos de manutenção estão incluídos e depois é muito mais, é uma solução de escalabilidade e de flexibilidade na utilização. A IMOS é conhecida também por ter dados fidedignos, ou seja, como bem sabem, nós na IMOS primeiro armazenamos dados, depois é que visualizamos soluções. Se garante que os dados que vocês introduzem são fiéis, são aquilo que vocês querem produzir. Estão habituados, de facto, ao output disto que desenhamos no IMOS, se os vossos equipamentos puderem produzir, o IMOS já vos produzir, de certeza absoluta. Vamos utilizar esses dados e vamos, com base na fiabilidade destes dados, utilizar a inteligência artificial. Vão conhecer hoje coisas espetaculares ao nível da renderização, mas a IMOS quer alargar isto muito mais. É um trabalho que se vai fazendo ao longo dos próximos 2 anos. Já temos soluções de inteligência artificial nas soluções web. Vamos alargar a curtíssimo prazo, no início do segundo semestre, do segundo trimestre. Vamos ter já isto também em soluções cá embebidas com inteligência artificial e alargar isto a outras áreas de atuação, diferenciando o IMOS da concorrência, reduzindo os tempos de processamento e de operações e melhorando o vosso desempenho dia a dia. Temos também soluções de entrada IMOS, ou seja, há um software de entrada para micro e pequenas entidades
onde vamos ter soluções CAD, tal e qual como vocês conhecem, mas soluções CAM mais dimensionadas para ter um equipamento com menos funções, digamos assim, mas praticamente aquilo que vocês têm atualmente, será mais uma solução Por fim, temos um design de aplicações muito mais elegante, digamos assim, uma imagem corporativa mais interessante, que nos vai diferenciar da concorrência, que vai ter uma consistência inter-aplicações, quando vemos que estamos numa solução e passamos para outra, vão identificar IMOS facilmente, isto é o software IMOS, mas acima de tudo, do ponto de vista técnico, vai ser muito mais fácil de utilizar. E como estamos a querer vender, não só produzir, vender, os vossos parceiros, os vossos consumidores, os vossos clientes vão poder utilizar o IMOS também. E vão ter uma utilização amigável do IMOS. Vão gostar do que estão a fazer, vão fidelizar-se e vão querer consumir os vossos produtos. São estas, digamos, as traves mestras orientadoras do IX25, que a seguir vamos visualizar. Portanto, o IMOS, como eu vos disse, é transversal a toda a vossa cadeia de valor, desde a venda, com as soluções Plan e Net, até à preparação das vossas encomendas com o Organizer, com o Integration Server ligado às soluções de venda, ou até com a digitalização das vossas medidas através do Import Home Scan, que está ligado ao FlexiJet, que vai ler os vossos passos e importar os vossos ambientes. Temos ligação com o iFern, temos ligação com o Scout, com os RPs, com soluções DIM. Temos depois as soluções de produção CAD e CAM, que vocês estão habituados a conhecer. Temos soluções de delivery para entrega em terminar as encomendas e ajudar na logística. É tudo isto que nós vamos ver ao longo do dia de hoje, está bem? Mas vamos começar então por aquilo que vocês estão mais familiarizados. Soluções CAD. Temos comigo o Frederico, que com gosto vos vai apresentar o que temos de novo, quais os produtos que temos e o que temos de novo ao nível do CAD. Frederico, força. Bom dia a todos, sou o Frederico. Frederico, nós vamos fazer a apresentação. Se alguém tiver uma pergunta, por favor, levante a mão, mas vamos, de preferência, deixar as perguntas para o final da apresentação, está bem? Assim, a apresentação vai decorrer de uma forma mais eloquente, até para cumprirmos o prazo, o tempo que nós tínhamos descrito, ok? Força, obrigado, Frederico. Ok, uma vez mais, bom dia a todos, sou o Frederico Neiva. Eu vou aqui apresentar-vos, então, essencialmente as novidades que foram apresentadas ao nível do IXCAD 2025. Temos novidades ao nível dos dados, visualização do IXCAD, Drawing Views e do Part Editor. A nível de dados, possibilidades de segurança da própria base de dados, encriptação, inclusive. Vamos ter a possibilidade de pré-visualizar em tempo real os valores das variáveis e o resultado do cálculo de fórmulas em diversas localizações, como as divisões lineares e outras localizações também, como vamos ver a seguir. A possibilidade de customizar a exportação, quer das listas de corte, quer de reportes para pastas à vossa escolha. Ao nível do CAD, a possibilidade de visualizar quer os artigos do Object Designer, quer com peças do Part Designer, no momento da introdução. Uma das grandes melhorias foi a possibilidade do posicionamento com dimensionamento das dimensões dinâmicas e em tempo real. E também o alinhamento de artigos utilizando o Base Point para Base Point. Outra das grandes modificações é a inclusão das situações de união com um campo chamado Surface Connector dentro do Article Designer, melhorias também ao nível do Modifier Stack. Nós vamos ver já de seguida também a maioria destas alterações. Ao nível do desenho técnico, Drawing Views, melhoria no desempenho, a possibilidade de dimensionar secções e exportar também os próprios Drawing Views, quer por Output Paths, quer por Document Manager. Ao nível de configuração, a inclusão de mais atributos IMOS dentro dos layouts e a inclusão também da possibilidade de exportar dados das nossas próprias variáveis. Também o iFirm
atualizou alguns dos seus pacotes de ferragens, nas marcas que vocês já conhecem, e incluiu novas marcas nos seus pacotes. Eu vou-vos mostrar, então, de seguida, algumas destas novidades, a nível visual. Vou começar precisamente por aquela que vos vai chamar mais a atenção, que vos vai permitir, acima de tudo, uma eficiência ao nível da preparação das vossas ordens de produção. Reparem que existiu aqui uma alteração de paradigma no momento da inserção, em que podemos controlar o dimensionamento em toda a volta do artigo, referente a qualquer objeto que ele detecte dentro da própria encomenda. Então, bastará escrevermos diretamente o valor que queremos como referência e ele vai posicionar-se automaticamente nesse local. Okay? Isto é uma melhoria significativa. Também outra das possibilidades, vou fazer aqui a reinserção do artigo, será fazer a própria reinserção, utilizando as ferramentas e os métodos de introdução de artigo, neste caso o Base Point, que nos vai permitir, além daquilo que vocês já estão habituados, selecionar o vosso ponto de referência para a introdução do artigo, automaticamente ele vai relacionar-se com os pontos dos artigos que estão adjacentes, independentemente de qual seja, e isto vem agilizar muito mais a própria introdução. Deixem-me só refazer novamente, que ele virou uma frente, um móvel para o outro. Lembrando aqui, então, a possibilidade de usar o Base Point, selecionar ponto de referência e, em qualquer um destes pontos, vai ser o meu momento da introdução. Okay? Isto ajuda muito nesta preparação inicial das ordens de produção, vai aumentar a produtividade seguramente. Outra das novidades, como vos tinha falado, a inclusão do novo campo chamado Surface Connector. Podem encontrá-lo em cada uma destas peças e onde podemos introduzir aqui ferragem diretamente. Neste caso vou introduzir uma grelha de ventilação e só para vermos também aqui a possibilidade, ele introduz diretamente com todas as maquinações, à semelhança de qualquer união, e conseguirmos também, ele vai introduzir um novo campo se quisermos dar continuidade. Se eu quiser introduzir a mesma e referenciá-la a campos diferentes, reparem, a mesma situação de união, referenciá-la ao campo número 3, ele automaticamente vai inverter o posicionamento das próprias divisões lineares para a sua inserção. Okay? Ao nível do desenho técnico, como tinha falado, vamos tirar aqui uma secção dentro destas vistas que já temos aqui. Nos Drawing Views, vamos selecionar aqui a nossa secção, desenhar aqui uma linha de corte. Reparem que já temos ativo aqui nas propriedades os princípios de dimensionamento que podemos customizar. Existem várias funcionalidades que podem ser programáveis para dinamizarmos o próprio princípio de dimensionamento, que vai controlar tanto as anotações como os dimensionamentos intrapeças dentro de zonas interiores e muito mais. O Modifier Stack, todos vocês têm presentes, que fazem muitas alterações manuais, por vezes, nas vossas ordens de produção. Eu vou simular aqui uma bastante simples, fazer aqui um boot joint para que a minha peça se vá fixar nesta lateral. E uma das situações que acontecia até ao momento era que nós não termos esta referenciação desta operação entre aquilo que estávamos a fazer. Neste momento, uma das introduções na ferramenta de Modifier Stack é o Cross Article Link. Ou seja, sempre que fazemos estes ajustes manuais, aquilo que vai acontecer é o IMOS vai manter a relação
entre peças. O que significa que, neste momento, se eu editar este artigo, aquilo que vai acontecer, ao contrário do passado recente, é a peça vai manter a ligação e vai voltar a re-executar a operação, atualizando automaticamente aquela operação inicial. Outra das grandes alterações que foi introduzida no IMOS e que depois também vocês vão ter a oportunidade de ver no momento da migração, deixem-me voltar ao PowerPoint, refere-se ao editor de peças, ou como vocês conhecem, à janela da multipeça, que agora conta com recursos avançados, quer ao nível da visualização e edição, quer como, por exemplo, a possibilidade de introduzir diretamente superfícies e não apenas peças à nossa configuração, assim como também relacionar diretamente umas peças com as outras sem necessidades de variáveis adicionais, de configurações adicionais. E também novas variáveis de sistema, como a que está aqui, para referir diretamente espessuras de peças que estejam dentro desta configuração. Todas estas novidades, que depois vocês vão ver, vão resultar numa melhoria no vosso desempenho diário, uma maior produtividade na execução das ordens de produção, ao nível do IXCAM, uma maior velocidade nesse planeamento e na execução, sem perdermos tanto tempo, se quisermos dizer assim, nas tarefas mais desgastantes. Esta melhoria também no desenho técnico também vai dar essa agilização, assim como os novos recursos do Article Designer e do editor de peças. Muito bem, Frederico. Obrigado. Tivemos aqui uma visão técnica, obviamente, isto foi muito focado nos clientes que hoje utilizam, portanto, temos gente que não, pouco, mas há algumas pessoas que não utilizam o IMOS atualmente. Esta informação é uma informação técnica para os nossos clientes atuais. Vamos continuar nesta dinâmica, agora avançando das questões de CAM para a questão CAM, digamos, produção, e que soluções de produção nós temos. São também soluções técnicas que o Pedro irá apresentar, sendo que depois soluções comerciais, soluções serão apresentadas de seguida por outros técnicos. Portanto, soluções mais conceptuais a seguir. Está bem? Para já, ainda na dimensão técnica da coisa. Pedro, força. Bom dia a todos, meu nome é Pedro Leal e vamos falar sobre as soluções CAM e outras soluções de integração com outras aplicações. A verdade é que estamos numa época muito desafiante e esta é a altura de atuar agora, okay? Temos que atuar para tentar potencializar os nossos equipamentos. É exatamente o que as soluções CAM da CAIMOS fornece, sempre se distinguiu pela capacidade dos pós-processadores de conseguir comunicar com as macros, com os ops, e com o IXCAM conseguimos gerar programas CNC de forma automática e de maneira personalizável, juntamente com as condições, com a criação de condições, conseguimos personalizar o nosso CAM à nossa medida. Uma das funcionalidades que é integrante agora no iX25 e que já foi falado anteriormente, em relação à migração para a cloud, este é um dos primeiros passos para a migração da cloud, que é o IXCAM CS, que é, na verdade, um molde pós-processamento para CNC genérico, mas na cloud. Este módulo é para um CNC genérico, ou seja, não existe personalização, mas também é para uma gama de entrada. É o início dos inícios do CAM no IMOS. Também temos um módulo de sanduíche, que, ao contrário de uma máquina de sanduíche normal, onde a premissa é que existem duas peças que serão espelhadas, o add-on sanduíche permite fazer ao mesmo tempo duas peças diferentes. O melhor exemplo que eu posso dar é, por exemplo, no móvel de uma porta, uma larga direita com furação para o calço da dobradiça e uma larga esquerda sem furação. O módulo sanduíche permite-nos agrupar peças com mecanizações diferentes e fazê-las ao mesmo tempo. Outro dos módulos
que na verdade destaca-se e sempre se destacou nos últimos tempos, tem sido o multi-workflow. É possível definir fluxo de cada peça no chão de fábrica. Não só por peça, por categoria, por ID, conseguimos criar rotas dentro da nossa fábrica, dentro da nossa produção. Essa informação é possível depois também ser apresentada no modo etiqueta. Os nossos fluxos do dia a dia, a nossa movimentação de peças na produção é muito melhor e, ao mesmo tempo, isto abre-nos a porta ao calculation. Havendo multi-workflow, havendo a criação de vários fluxos de trabalho, o calculation consegue estimar, fazer uma estimativa de tempos por centro de custo, dependendo dos fluxos existentes. Esta é uma das ferramentas que claramente a IMOS sempre prezou e sempre trabalhou no sentido de eu necessito de integrar com ERPs, necessito de ajudar o planeador a decidir que fluxo é que a minha fábrica vai seguir, o que é que a minha produção tem que fazer, como é que está a ocupação das minhas máquinas e das minhas linhas de produção. E estes dois módulos, Multi-Workflow e Calculation, são os módulos essenciais para isso. Por fim, também temos o iX Scout, que sofreu um revamp, umas melhorias que vamos ver já de seguida. É uma aplicação para partilha de dados de encomenda, customizável pelo centro de custo. Então, os grandes benefícios do CAM, ou seja, são em termos de desempenho, é possível definir a quantidade de threads e núcleos para o processamento. Isto é particularmente útil na situação do nesting, que a IMOS também fornece, pois é necessário fazer o cálculo de posicionamento das peças e conseguimos definir mais alocação ou menos alocação do nosso processamento. Juntamente, como eu falei anteriormente, temos em relação ao Multi-Workflow Calculation, apesar de ser módulos independentes, são módulos que se integram e necessitam um do outro, que permitem-nos um total controle da produção. Temos também as condições do workflow, é possível encaminhar diferentes tipos de artigos conforme a linha. Um exemplo seria cozinhas para o workflow A, roupeiros para o workflow B. Operações de nesting bilaterais, isto é algo também que é, na minha ótica, groundbreaking. É possível executar um processo de todas as operações do lado superior da chapa, virar a chapa e executá-las do lado inferior, que por fim corta as peças, ou vice-versa. Ou seja, o que é que isto nos permite? Permite-nos executar chapas inteiras de uma só vez. Eu não preciso de estar limitado só por eu ter uma máquina de nesting, não tenho a necessidade de ter outra máquina à frente para finalizar as minhas operações. E também temos o Stay Down Nesting, que é a possibilidade de reduzir o tempo de máquina gerado, criando percursos de ferramenta inteligentes sem interação da ferramenta. Ou seja, criamos uma interligação, na verdade, dos caminhos que nós criamos para cada programa e, em vez de ser um caminho para cada programa, é um caminho só para fazer o recorte de tudo. Okay? Então agora vamos passar para uma pequena demonstração. Okay? E eu vou partilhar aqui o meu CAD. Como eu estava a falar, esta é a encomenda que o Frederico fez, e o que eu vou fazer é exemplificar um exemplo de fluxos de trabalho à máquina, simples e multi-workflow. Vamos gerar os programas deste pequeno móvel, okay? Geramos aqui os programas todos. E o exemplo que eu posso dar será aqui no bottom shelf, no nosso fundo, onde eu gerei para uma VHX-55, uma SAM, e gerei para um workflow que envolve uma máquina de nesting e uma Rovará, ou um workflow seccionador a Rovará. Qual é que é a grande diferença? Este workflow, como é simples, não existe integração com outros fluxos de trabalho, ele vai gerar-me 2 programas. Vai-me obrigar a fazer o primeiro programa, virar uma peça e gerar noutro. O da SAM, idem aspas. O workflow nesting Rovará, aqui já passamos a ter estações de trabalho e, na verdade, o que é que ele vai fazer na Rovar K, que é a máquina de nesting? Vai fazer as maquinações que a máquina de nesting consegue fazer logo a priori e, de seguida, gera a informação para o programa da Rovará, onde finaliza a maquinação. O que é que isto também nos permite? É possível gerar vários fluxos independentes de cada máquina, mas os operadores necessitam de apagar operações, precisam de replicá-las, existem erros. O multi-workflow vai reduzir erros, vai reduzir tempo de preparação. Okay? Pronto. Estando esta parte finalizada, uma das situações também que nós falámos foi o calculation, que também é importante,
e com o Calculation nós conseguimos ver aqui o nosso estudo de quantidades. Esta informação é gerada de maneira automática. A partir do momento que eu gero programas e guardo a minha encomenda, nós conseguimos fazer aqui um estudo de quantidades e podemos ver que para esta encomenda temos estes custos de materiais, orlas, uniões, acessórios ajustáveis e de compra, e também temos os nossos custos de fabrico. Okay? Aqui o IMES faz uma estimativa de tempo e faz uma estimativa de custo. Isto tudo é um processo de melhoria contínua, ou seja, é necessário primeiro definir uns tempos aproximados da realidade, definir uns custos aproximados da realidade, fazer medições, fazer testes e ir ajustando. Ao longo dos tempos, isto é um processo que vai melhorando. Qual é que é a grande vantagem disto? Apesar deste ser um PDF, um report em PDF, esta informação é possível ser integrada diretamente no ERP. Ou seja, estes custos, na verdade, de tempo, vão ser integrados no ERP e o meu planeador consegue definir que fluxo é que irá ser seguido na produção. Okay? Por fim, temos também o IX Scout. Okay? Este IX Scout é uma aplicação web para partilha de encomendas. Também o processo de migração da encomenda para o Scout também é automático, e aqui nós conseguimos visualizar a nossa encomenda, onde conseguimos visualizar também a nossa árvore de artigos, as peças, e cada peça tem as suas próprias propriedades. Ao mesmo tempo que eu carrego a minha encomenda, carrego também toda a documentação associada a ela. Um dos exemplos aqui é as dimensões das nossas peças, as maquinações, se tem orlas ou não. Estes documentos também podem ser personalizáveis, como vocês já estão a par. Temos o gráfico de orlas e temos as nossas propriedades, ok? A que artigo é que se refere, espessura, largura, comprimento. De seguida, podemos utilizar também a função de multiselect, ok? Podemos selecionar várias peças e eventualmente podemos explodir um móvel. Podemos também ver as nossas listas, ok? Todas as listas que nós geramos dentro do IMES são partilhadas ao mesmo tempo com o IX Scout, onde conseguimos ver, por exemplo, na lista de corte, onde temos o material, do comprimento, da largura, a espessura. Temos informação de borda ou das orlas, onde temos a imagem do nosso código de orlas, que orlas é que são, comprimentos, alturas, espessuras. Informação de peça a peça, ok? Com todas as informações associadas a ela. Medidas da peça, ok? Medidas de corte e medidas brutas e medidas finais. Informações de superfície, ou seja, que superfície é que eu vou ter, se aplicável ou não, se eu tenho lacados, se eu tenho folheados. Informações CNC, também é possível ver aqui que programas CNC é que são, e se tivermos a utilizar uma aplicação de mobile, é possível ler o código da nossa peça e o Scout vai nos direcionar exatamente na hora para a peça que estamos a falar. Ou seja, até na situação de gestão de reworks, o IX Scout é uma ferramenta essencial. Por fim, também temos aqui os acessórios, todos os acessórios de compra, ok? E temos a lista de artigos. Qual é que é a última funcionalidade que o IX Scout tem, que é efetivamente indispensável? É a criação de estações de trabalho, ou seja, esta informação de momento está disponibilizada ou seja, nesta situação está disponibilizada totalmente, mas eu consigo criar estações de trabalho, estações essas onde consigo limitar a informação. Eu consigo ter um tablet numa seccionadora em que visualiza apenas o corte, porque é exatamente isso que me interessa, a parte das ferragens para quem faz, por exemplo, as compras, ou quem faz o agrupamento das ferragens, ou seja, conseguimos criar várias estações ao longo da nossa fábrica, o que vai facilitar imenso a nossa produção. É isso. Pedro, muito obrigado. Terminamos então a visualização daquilo que era o desenho e a produção. Vamos voltar atrás na cadeia de valor. Vamos agora ver soluções de vendas. A maioria das pessoas que estão connosco hoje são do mercado nacional, mercado português. O mercado português vive um momento feliz ao nível da construção. Estamos todos focados em satisfazer a procura que vamos tendo das nossas fábricas, mas acho que é este momento em que nos preparamos para o passo seguinte. Procurem soluções de venda.
Procurem soluções em que os vossos parceiros ou as vossas soluções internas sejam autónomas. Vamos ver aqui isto hoje. Vamos ver soluções de venda onde, sem demasiada capacidade técnica, a pessoa está pronta a produzir encomendas, ou o vosso cliente final vai ele mesmo fazer a encomenda diretamente produtiva. No mercado brasileiro, soluções de venda são muito usuais, e obrigado aos nossos clientes brasileiros que estão connosco hoje também. São usuais soluções de venda, mas a dificuldade é depois as soluções de produção. Não há conexão. Com IMOS nós garantimos isto. Samuel vai fazer o favor de apresentar. Força, Samuel. Bom dia. Então vamos falar hoje das soluções de ponto de venda, ou seja, tirar o IMOS da fábrica e levá-lo mais perto dos clientes finais, dos vossos clientes ou dos vossos parceiros. Vamos falar de algumas soluções, vamos debruçar-nos sobretudo sobre o novo IXNet, uma completa nova versão, que viram a loja toda, que viram toda a plataforma e é totalmente nova. De referir o IX Plano, também por causa do que o Dr. Lima referiu, da conformidade, digamos assim, da imagem do próprio software no IX Plano, o configurador é igual ao configurador da nova loja, ou seja, há uma uniformização do interface geral de todo o software. Temos de referir também ainda o IX Showcase. Para quem não conhece, o sistema de pré-visualização do IXCAD que vocês conhecem pode ser exportado e partilhado através de um link por um tempo limitado com os vossos clientes. Isto é, permitir aos vossos clientes interagir com o projeto e conhecê-lo com mais detalhe. E ainda a exportação para o VR Link, que já é comum e normal, é para normalizar a partilha de dados para os sistemas de realidade virtual, como por exemplo o Twinmotion. Vamos então ver a nova plataforma do IXNet. Deixem-me só partilhar então esse ecrã. Então, na plataforma é um site online, claro, sobre o qual vocês têm controle dos logins dos vossos parceiros ou clientes. Com o login também controlam o acesso aos catálogos, ou seja, que catálogos é que os clientes têm acesso para utilizar. Temos a página de entrada é customizável, seria a vossa página de entrada com a vossa informação. Então, mais uma vez, é um sistema baseado em catálogos. Os catálogos temos aqui em baixo, temos as recomendações em cima e os catálogos são de folhear, digamos assim. Posso folhear à volta dos catálogos e posso entrar no configurador. Esta solução de configurador pode ser isolada da plataforma da IMOS e integrada na vossa plataforma de venda online para dar acesso aos vossos clientes ao vosso configurador do IMOS e fazer as encomendas diretamente a vocês. Este configurador é baseado em abas essas onde eu exponho as possibilidades e as minhas opções que eu crio na base de dados do IMOS com variáveis, como vocês já sabem. Só alterar aqui umas coisas, isto tem uma espécie de renderização instantânea, alterações instantâneas, vocês veem, o cliente final vê isto acontecer, faz a configuração que pretende e adicionaria ao projeto ou ao cesto de compras da vossa plataforma. Se formos para o sistema de B2B, ou seja, de vocês fazerem o vosso livro chegar aos vossos parceiros, então trabalhamos num sistema de projeto. Nesse sistema de projeto, eles criam um novo projeto, que será uma nova encomenda. Vamos criar aqui a Webinar 25 e vamos criar uma encomenda vazia, onde eles podem, mais uma vez, navegar nos catálogos e adicionar artigos. Voltamos aos catálogos que vimos anteriormente, entramos mais uma vez no artigo do forno de micro-ondas, na coluna de forno de micro-ondas, por exemplo, e adiciono, customizo e adiciono. Já vamos para o vazio e aplicar. E então vamos gerar desenhos ou não para o resto da encomenda e então tenho aqui as minhas linhas de encomenda. Para além do sistema deste configurador que vocês conhecem, é de referir que temos também um sistema da configuração, digamos, mais customizada, mais avançada. Isto é, eu não vou criar artigos pré-configurados, vou usar o sistema Net Designer, que me permite, então, criar uma espécie de um artigo main que não tem algumas pré-configurações apenas e onde eu vou configurar os interiores.
também disponibilizável para um cliente final. No sistema B2C também é possível fazer este tipo de produtos. E então eu aqui controlo as dimensões. Se for a aba das zonas, posso clicar na zona e eleger o que quero aplicar no objeto, com o sinal mais, ou arrasto para a zona que pretendo. Se eu aplicar, por exemplo, uma prateleira fixa, vou ter então mais 2 novas zonas onde posso eleger mais uma vez. É um sistema lógico de assemblagem em que vocês controlam o que os vossos clientes podem escolher e aplicar nas diferentes zonas. Reparem que na zona superior eu não poderia pôr gavetas, não permiti pôr gavetas e em baixo posso. Isto tem a ver com configurações que se fazem por trás para disponibilizar isto para os clientes. Obviamente, posso também sugerir pré-configurações de módulos completos. Só terminar aqui no instante para continuarmos e não gastarmos muito tempo. Isto funciona dentro deste arrasto e depois posso criar customizações também, posições das prateleiras, etc, etc, etc. Um sistema mais ou menos avançado dependendo do vosso modelo de negócio. Terminaria depois com a escolha dos materiais, alterações dos materiais, aplicações das portas e visão geral do produto acabado. E adicionava ao projeto. Só um segundo. Reparem que estou a calcular o preço também. Então tenho aqui o meu roupeiro customizado, totalmente customizado, aplicado ao meu projeto. Dentro disto, de referir ainda que temos outro sistema também, que se chama o NetPanel, e este sistema é um sistema mais simplificado para encomenda, tipicamente de peças, ou seja, se vocês tiverem um negócio de venda de peças, podem imaginar isto como uma possível solução. Então, eu, para introduzir, posso ir buscar uma peça retangular, por exemplo, e criar customizações acerca dela, mas posso também criar uma introdução por tabela. E aqui parece-me que isto é uma solução muito boa. Então, trabalho numa tabela, estas variáveis sou eu que defino ao meu cliente para ele escolher. Crio uma nova placa, uma nova peça, posso alterar a quantidade, 20, posso, por exemplo, escolher o nome que lhe quero dar e eu enquanto cliente final, ok? Posso adicionar outra linha e isto chamo-lhe um topo ou qualquer coisa e tenho mais uma linha. Grande vantagem, posso fazer uma importação de CSV, o que quer dizer que eu posso criar uma plataforma de encomendas para os meus clientes que me compram peças. Tudo isto eu posso adicionar de diferentes configuradores ao mesmo projeto e à mesma encomenda e fazer a encomenda. Ok? Para além disto, a grande novidade será o planeador de espaços e todo o interface do planeamento de espaços. Voltamos então à solução. Aqui já mais B2B tem que ser um bocado ligada com parceiros, as pessoas, os clientes finais não sabem desenhar projetos, digamos, então aqui convém criar o sistema trabalhar com o sistema de B2B. Mais uma vez, começo o projeto, ao começar o projeto, em vez de adicionar artigos a partir do catálogo, vou configurar o meu espaço. Mais uma vez o sistema de abas em cima para conduzir o utilizador. Posso ter formas das paredes, ou formas das salas, desculpem, e configurar a sala. Se for ao segundo separador, vou controlar as dimensões das paredes, por exemplo, por 6 metros. Posso também clicar na parede e cortá-la e começar a desenhar uma sala diferente e de uma forma diferente daquela que estava pré-configurada. Isto quer dizer que aquelas pré-formas das salas não são assim tão essenciais quanto isso, mas estão ali disponíveis. Se eu for para os detalhes do espaço, de recordar que posso sempre trabalhar em 2D ou 3D, como quiser, faço zoom e faço a navegação normal, como faço no CAD. Os objetos são os objetos arquitetónicos, digamos, não são produtivos, são apenas objetos que estão aqui na loja, não posso customizar estes são fornecidos pela IMOS, posso sim arrastá-los e depois de os ter no espaço, aí sim, imaginem se eu voltar para o 3D e rodar isto um bocadinho, podemos clicar na janela e aí sim customizá-la, por exemplo. Ok? Na quarta aba temos então a inserção de móveis no espaço. Digamos, vamos continuar com as cozinhas, fazer aqui umas cozinhas, ou uma cozinha. Nem se poderá chamar uma cozinha porque eu não sei fazer cozinhas. Mas reparem que é um sistema de magnetismo igual ao do IMOS, por contacto.
introduz o móvel. E ele está a gerar a renderização do móvel, e enquanto isso eu posso pegar no outro, arrastá-lo e introduzi-lo no espaço. Se me enganar na posição, então posso pegar e pedir para mexer e tenho ali o sistema de magnetismo ao próximo e fico com os móveis completos. E continuaria este processo de introdução de móveis. O quinto passo, diria, é a criação de peças contínuas, balcões, rodapés, etc. E então seleciono os móveis e customizo o meu balcão. Vocês já sabem que isto são as opções que nós quisermos criar no nosso catálogo e disponibilizar no nosso catálogo para os clientes. E então ele vai fazer o balcão. Faria o rodapé pelo mesmo sistema e faria os quebra-luzes, etc., pelos mesmos sistemas. Posso adicionar decorações, mas aqui é a parte onde a renderização por inteligência artificial nos vai ajudar muito. Então, perdemos aqui um bocado a necessidade quase de trabalhar com a decoração do espaço, como já vamos ver mais à frente. Mas posso, claro, arrastar e colocar no espaço. Se eu clicar no móvel, também posso editá-lo rapidamente, sem ter que voltar ao configurador, por exemplo, alterar ou pedir para voltar ao configurador, como eu pretender. No último espaço, posso adicionar textos, posso adicionar dimensões que faltam aqui ao espaço, posso trazer o texto para aqui e aqui escrever para a cozinha. Controlar a cor dele, o aspecto, fazer anotações ao projeto, no fundo. E no último espaço teria o sistema de renderização, o render, digamos, normal, que vocês já conhecem, já é bastante bom, mas implica o trabalho no ambiente, o trabalho nas luzes, etc., para obter, digamos, uma qualidade excelente. Para vos mostrar a renderização AI, então vamos criar um novo projeto, o nosso sistema de render AI, vamos criar um novo projeto e basear-nos nos projetos já pré-preparados que temos aqui. Desculpem que não era este. Tenho aqui um de uma cozinha que tivemos a fazer no outro dia, que pode ser, por exemplo, esta cozinha. E se eu voltar então ao planeador de espaços, e for à minha aba de renderização por inteligência artificial, reparem que a única coisa que eu tenho que fazer é preocupar-me com o posicionamento do zoom e do espaço e pedir a renderização. Aqui já é a inteligência artificial a trabalhar, vai ler o espaço, vai ler os móveis e vai criar as texturas e a influência de luz, se quiserem chamar-lhe assim, vai-me dar a primeira pré-visualização daquilo que está a fazer na busca do realismo no render. E isto obtemos instantaneamente. O que para mim é uma grande novidade e uma grande ajuda é a criação de prompts, de comandos para falar com a inteligência artificial e pedir para ela nos ajudar. Imaginem, eu tenho aqui alguns já guardados, vou só copiá-los também para não estar com o trabalho de escrever, mas se eu aplicar aqui, cria um ambiente exterior emissor de luz de um jardim nas janelas. Isto quer dizer alterar a imagem que eu estou a ver no ecrã com inteligência artificial através de comandos simples e ele vai alterar. Podemos também, reparem, podemos também pedir a IMOS para nos criar um comando de sugestão de decoração. E então aqui o que a IMOS desenvolveu foi um sistema de leitura do espaço e dos móveis e sugerir decoração automaticamente. Isto, neste caso, vai dizer, adiciona um pequeno tapete perto do pio de lava-louças, um cesto de frutas no balcão e um relógio na parede e algumas plantas decorativas. Ao fazer isto, mandamos o comando ou corrigimos o comando, como pretendemos, e ele vai outra vez gerar a imagem. Agora, sobre aquela que estamos a ver, vai adicionar então estas alterações. Ou estes enriquecimentos, se quiserem. E então temos toda esta decoração. Dentro disto, posso então também pedir, peço desculpa, posso pedir depois disto para alterar o tapete para um tapete vermelho redondo para fazer contraste com este tapete retangular que estamos a ver aqui.
Isto para dizer que é um sistema cumulativo e não um sistema regenerativo, no sentido de eu fiz uma imagem e a próxima vai ser totalmente diferente. Não, eu estou a construir a imagem. Se ficar satisfeito com o resultado, reparem que o tapete vermelho redondo, se ficar satisfeito com o resultado, posso pedir então para obter a imagem de alta resolução e alta qualidade, para partilhar com os meus clientes. Esta demora mais alguns segundos, como é lógico, mas reparem que em muito poucos minutos temos uma renderização realista, com a depuração, com os nossos móveis que vêm da base de dados do IMOS, que podem voltar para a base de dados do IMOS e criar a informação produtiva. Vamos só dar mais uns segundos para terminarmos também. Temos que voltar a E então, se eu guardar a imagem, vou guardar um PNG, a minha pasta de transferências ou qualquer coisa que posso partilhar com os meus clientes. Terminando. Tenho só um segundo para ele acabar de descarregar. Ok. Terminando, e ainda para referir, guardo o projeto, volto para o projeto, se quiser, de referir que temos todas as informações e todas as exportações expectáveis de um sistema desses. Isto quer dizer o quê? Que tenho a minha proposta, reparem nos preços em baixo, tenho o preço de custo para o revendedor e o preço de venda para o cliente final. Da mesma forma tenho a oferta da fábrica para o revendedor, que é o MyQuote, o sistema MyQuote, que se chama. Pode só descarregar no instante e já vamos ver. E o sistema da proposta para o cliente final da própria loja ou do vosso próprio vendedor. Tudo isto é customizável, isto é um documento HTML, é uma linguagem relativamente simples de programar. Assim como tenho o XML, que é o único documento que eu preciso na minha fábrica enquanto detentor do IMOS para importar o projeto e processar o projeto. Lá está, com soluções de automação e agilização que o João vai falar de seguida. Samuel, obrigado. Estamos a correr um bocadinho para cumprir com o horário que tínhamos pedido, mas ficou claro que é possível, então, cada um dos clientes colocar à disposição dos vossos clientes soluções através de browser para uma loja artigo a artigo, portanto, uma loja de vendas. Podemos ter soluções para parceiros, ou internas ou para parceiros, onde vamos ter, digamos, pessoal com algum conhecimento técnico, mas acima de tudo pessoal de vendas, a poder vender e a garantir que aquilo que estão a apresentar aos clientes será produtivo. A inteligência artificial que aplicamos aqui aplicou na criação do ambiente, mas garantimos sempre que o que está lá de produtivo não é alterado, ok? Essa é uma garantia da aplicação da inteligência artificial por parte da IMOS. Vamos garantir aquilo que é robusto para os nossos clientes. E a produção para nós é sagrada. Vamos avançar então agora para o último ponto, que é uma situação, a situação da conectividade. Tudo que vimos até este momento, produtivo e de vendas, faz sentido, como já disse o Pedro e o Samuel, ligando com outras aplicações e permite escalar o vosso negócio até à dimensão que vocês entendem e ter controle absoluto sobre o vosso negócio também. Temos connosco o João, que vai nos apresentar muito telegraficamente, que estamos a cumprir o horário, as soluções que temos. Está bem, João? Força. Muito bom dia, sou João Bragança e vamos então falar aqui das nossas soluções de conectividade, tanto entre softwares como entre parceiros, e vamos então passar aqui por uma listagem. Falamos primeiro do nosso Production Manager, temos aqui algumas empresas que já utilizam. Isto na forma de organização de ordens de produção. Nós, nos dias que corre, toda a gente tem muito trabalho, estamos bastante atarefados e podemos então conjugar encomendas, como por exemplo da criação de lotes de tipos de material, e podemos misturar encomendas na produção e fazermos toda a maquinação de um tipo de material e posteriormente fazer essa separação, ou então fazer batch size one. Aqui há um controle da produção de como a vamos conjugar. Temos uma novidade neste Production Manager, que quem já tem este módulo vai ter este upgrade de forma gratuita, que é o Production Exchange. Este Production Exchange
trata-se de parcerias entre empresas que ambas utilizam IMOs. Portanto, a troca de produções de encomendas IMOs, utilizando base de dados da empresa de origem. Temos uma empresa parceira que também utiliza o IMOs, que consegue produzir esta nossa encomenda por nossa sobrecarga ou de qualquer motivo. Então, este modelo de subcontratação e de parceria agora torna-se mais fácil a nível de dados produtivos. Falando fora as parcerias entre empresas, vamos falar de parcerias entre parceiros. O IMOs é um software que, com a nossa base de dados SQL, conseguimos fazer ligações com diversos outros softwares, nomeadamente RPs. Nesse ramo temos então o nosso módulo que se chama BOM RP, é um módulo de exportação de dados criados pelo IMOs, e exportamos então estes dados para integração com o nosso ERP. Temos ainda um módulo mais avançado chamado Consist. Aqui este módulo é bidirecional. O que é que significa? O IMOs, com este módulo, consegue escrever dados no vosso ERP. Portanto, consegue, por exemplo, criar um material novo e escrever esse material no vosso ERP. É um módulo ainda mais avançado, com programação ainda mais avançada. Temos então também o nosso Integration Server. Nós temos atividades repetitivas no IMOs, apesar de termos muita automação, ainda temos algumas atividades um pouco repetitivas e nós queremos eliminar isso com o módulo Integration Server. Aqui é a automação de processamento. Que tipo de processamento? Pós-processamento de dados para a produção, criação de listagens, criação de dados. Nós podemos ter um computador à parte, nem precisamos de monitor, a fazer este tipo de processamento automaticamente. O que é que isto significa? Há uma redução de tempo de ecrã por parte do gabinete técnico e também no futuro, com a automatização, com explorar este módulo a 100%, podemos ter aqui uma poupança em número de licenças. Temos então Sales Import Manager, como o Samuel nos mostrou, uma solução de venda. Este módulo é a tradução da linguagem das soluções de venda para a linguagem de produção. Portanto, nós exportamos linguagem XML das nossas lojas e colocamos na nossa produção através deste módulo o Sales Import Manager para transferir os dados de produção. Temos também parceria com FlexiJet, portanto precisamos do módulo Import Room Scan, em que nós com o FlexiJet, o sistema de medidas a laser, conseguimos tirar as plantas 3D da nossa sala, da nossa cozinha, do que estivermos a mobilar, e conseguimos importar diretamente toda a informação da planta para o IMOs e conseguimos desenhar sobre essa planta real e podemos transferir então os nossos dados, a nossa base de dados para o projeto e temos as medidas totalmente fidedignas. Temos então, mais aí, para terminar, o nosso módulo BIM e FC. O que é que significa o nosso módulo BIM? Nós trabalhamos com linguagem BIM, conseguimos fazer essa exportação através deste módulo. Nós vemos cada vez mais nossos clientes a abarcar grandes projetos e isso significa normalmente o trabalho com este tipo de linguagens, nomeadamente mais conhecido o software o Revit, mas nós tanto exportamos para o Revit como todo o outro software que utiliza esta linguagem BIM e estamos preparados para isto. São ligações, nós chamamos as conectividades, tanto entre softwares como entre empresas parceiras, queremos abarcar todo este processo. E passo a palavra ao Dr. Lima. João, muito obrigado. Queria então quase terminar a nossa apresentação, de facto falando sobre, em jeito de conclusão, temos formas de escalar, de digitalizar primeiro o nosso negócio, desde a venda, produção, até ao delivering, totalmente digitalizado. Vocês podem escalar o vosso negócio sem um aumento de custos com pessoal, ou seja, a equipa, nós precisamos de gente que saiba fazer as coisas, mas não precisamos aumentar demasiadamente os nossos custos fixos, porque vamos garantir a produção desde a venda até ao delivering, digamos assim. Próximos passos. O que é que nós vamos fazer? Obviamente temos várias dimensões. Primeiro, temos os clientes que têm contrato de manutenção. O objetivo desta reunião é mostrar a todos o que é que existe, mas obviamente precisamos de atualizar os vossos softwares, migrar para a versão 25,
precisamos de agendar com a equipa técnica, com o Filipe Silva e com o João. Tentem contacto com eles para acertarmos quando é que vocês querem que se faça esta migração de cada uma das vossas soluções. Obviamente, ficaram a conhecer um pouco mais do que é o IMOS. Quem quiser adquirir ou ver algumas destas ferramentas que hoje vos demonstramos, com muito gosto vos vamos apresentar, com muito gosto contactem também o João ou o Filipe, ou algum dos técnicos que os acompanham, e eles próprios poderão demonstrar isso e, obviamente, atualizar e melhorar os vossos processos. Para aqueles clientes que não têm contrato de manutenção, eu aconselho vivamente a que uma questão de segurança das vossas infraestruturas, dos vossos produtos, a vossa informação e de melhoria contínua, vocês viram hoje, certo? Melhorias em relação àquilo que vocês têm, contacte-nos também para fazer estas atualizações do vosso software e certamente arranjaremos dentro da IMOS situações simpáticas ajustadas às vossas necessidades. Terminamos aqui a apresentação. Gostávamos de ter agora, espero que tenham gostado. Têm perguntas para formular. Se quem quiser alguma pergunta, que levante a mão para que se possa, de alguma forma, cada um dos nossos técnicos responder às perguntas que possam ter. Temos aqui várias pessoas. Muito bem. Queres fazer tu? Considero. Ora, temos a Alexandra. Bom dia. Ok, Alexandra, força. Sim, bom dia. A minha dúvida era relativamente à parte da renderização. Não estamos a ouvir. Não estão a ouvir? Bom dia. Estão a ouvir? Bom dia. Força, Alexandra, vamos tentar novamente. Não. Mas nós aqui no grupo, nós aqui estamos a ouvir. Força. Conseguem me ouvir? Sim. Bom dia. A minha questão era, se calhar mais para o e-mail, a parte da renderização com a inteligência artificial. O exemplo que utilizaste foi no ImosNet, mas é exclusivo do NET ou podemos fazê-lo no plano ou no nosso ImosNet? Provavelmente até vai ser lançado primeiro nas soluções desktop, ou seja, no plano e no ImosCAD. O interface é exatamente igual, aparece, mais um botão. Ok, perfeito. Obrigada. Eu posso mostrar. Este vai ser o ícone que vos vai aparecer depois aí no CAD, o Render AI, e que depois a partir daqui também podem fazer a mesma coisa, exatamente o mesmo que o Samuel mostrou na apresentação dele. Ok, Ou seja, obrigada. é expectável que várias soluções de inteligência artificial, esta é a primeira, vão ser várias soluções de inteligência artificial que vão ser aplicadas durante o IX25. Voltando ao mesmo, garantindo como super sacrosanto a questão da produção. Ok? A IMOS não vai arriscar. Vocês viram que o que aplicamos da inteligência artificial, primeiro garantimos a produção. Depois é que, digamos, fazemos o trabalho de melhoria das condições gráficas da encomenda. Ok? Sendo certo, aqui não mostramos, podemos identificar questões técnicas. Imagino que, por hipótese, queríamos identificar uma televisão de determinada marca. Ele iria colocar lá a televisão de determinada marca. Temos sempre que ter uma atitude crítica sobre a inteligência artificial. Ok? É artificial. Okay? Qualquer linguagem carece dessa segunda visualização. Bem, Jorge Ferreira. Bom dia, Jorge Ferreira, do Portaxi Iberoperfil. Para já agradecer a apresentação, é sempre ótimo percebermos o que é que está a sair e como é que podemos evoluir. Eu pegava aqui só na questão anterior para esclarecer uma coisa, que é Render AI estará incluído mal a gente faça a migração para o X25. Não estamos a falar de módulos à parte. Hoje apresentamos soluções técnicas. Soluções comerciais, como disse na parte final, falaremos depois. Obviamente é um módulo e, como qualquer módulo de
digamos, de inteligência artificial está sujeito a um pagamento. Isto vai ser um pay per use, digamos assim. Vocês vão ter direito a determinada quantidade de informação, a determinado número de fotografias ou de processamentos e vão pagar por isso. Ok? Ok, pronto, está percebido. Em relação à parte da cloud, iX25 implica automaticamente migrar para a cloud ou podemos manter on-prem como temos? Mantém-se tudo igual. Quem tem solução perpétua, tem solução perpétua. Se quiser migrar, tem solução comercial para poder migrar. Voltamos à mesma história. Depende depois, falem com os nossos comerciais, nós damos informação a esse respeito. Tem benefícios, obviamente, a nível do alojamento, de dados, de segurança, aquilo que eu expliquei ao início, mas são soluções que têm associado um pacote Mas a ser compatível com os sistemas Azure. Ok, percebido. Só mesmo para terminar aqui uma questão mais técnica, falaram em pós-processamento para ser genérico. Conseguem explicar um bocado como é que isto funciona e o que é que podemos entender aqui como genérico? De uma forma básica, nós temos no IMOS o pós-processamento que vocês já estão habituados, em que podem criar cenários, condições para atribuir conjuntos de ferramentas e tudo mais. Esta nova cama de entrada, se quisermos, do iXCAM CS, vai ser um pacote de desenho, como já estão habituados dentro do próprio IMOS. O pós-processamento deixa de estar alocado ao IMOS. É uma ferramenta que funcionará em cloud, onde poderemos configurar genericamente uma máquina sem grandes condicionalismos. Ou seja, sem aquela complexidade a que estamos habituados de atribuir condições muito específicas para identificar cenários muito específicos. Ou seja, será um tema mais genérico, mais para a gama de entrada de empresas, acima de tudo, e pensar um bocadinho nessa perspectiva junto deles. Ok, percebido. Pronto, muito obrigado e bom dia. Obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta? Bem, espero efetivamente que tenham gostado da apresentação. Estamos cá, de facto, para vos suportar nos vossos processos de digitalização e produção. Disponham e muito bom dia. Mais uma vez, obrigado a todos. Um abraço. Muito obrigado. Obrigada.